Palavra. Então vamos abrir mais uma vez só lá em Hebreus capítulo 11. Pega Apocalipse e vai voltando que fica fácil. Hebreus capítulo 11. Verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que ele sem nós não fôssemos aperfeiçoados. Esses são os heróis da fé, tão diferentes dos heróis hoje, evangélicos, né? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, aqui estamos nós, Deus, diante da história desses homens, de pessoas, Deus, que somente pela fé foram bem-sucedidas. Elas não foram bem-sucedidas materialmente, financeiramente, elas não tiveram a concretização de muitos sonhos que homens e mulheres comuns têm, mas essas pessoas tinham o seu tesouro, o seu depósito colocado nos céus, e por isso eles se consideravam mais do que felizes, mais do que completos, porque essas pessoas tinham a Cristo e sabiam que esse era o maior tesouro, a pérola de grande valor. Faz isso conosco também nessa noite. Nos dá plena alegria e completude em Cristo, para que nós não precisemos de mais nada, somente de Cristo, para a nossa salvação e para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos aqui, começando hoje, e durante 5 aulas, que não vão ser em sequência, nos sábados, mas falar sobre história da igreja. Então a gente vai abordar aqui assuntos da história, não serão pregações, serão mais estudos, na verdade, para nos motivar a conhecer sobre isso, o que Deus fez na história, o que Ele tem feito ao longo dos anos na vida das pessoas. Eu passei para o Danilo, para ele enviar para vocês, um material também, se vocês quiserem estudar, se aprofundar. Então ali tem 2 livros de indicação, que eles vão tratar sobre a história em geral da igreja, e tem um curso também, para aquelas pessoas que gostam ali de ouvir aulas, tem um curso ali de umas 22 a 24 horas de aulas, tem slides para vocês irem acompanhando e ouvindo. Muito didático, muito bom. Isso tem uma história de uma menina que perguntaram para ela uma vez: você conhece a história da igreja? Ela falou: conheço. 20 anos atrás, meu pastor começou a igreja aqui. Então, eu espero que no final dessas aulas a gente não pense que a igreja começou com a gente. Há muitos séculos atrás que Deus ele vem traçando histórias de testemunhos, de coisas muito belas, coisas muito feias também,
durante a história, mas é necessário conhecer tudo isso. E estudar a história da igreja não é só uma curiosidade, né? Não é algo que a gente faz porque é curioso, para ouvir algumas coisas, uns testemunhos. Esse é o método que Deus ele vem se utilizando na Bíblia. Moisés, quando a gente olha os discursos dele para o povo de Israel, ele constantemente está lembrando de quando o povo está no Egito, de quando eles saíram do Egito, ele está trazendo os eventos históricos de volta à mente do povo. Josué faz a mesma coisa. Então nós temos livros como Esdras, Neemias, nós temos a pregação de Pedro, a pregação de Estevão também, e lá nessas pregações o que eles fazem? Eles vão narrando e eles vão contando passo a passo da história para mostrar como que Deus ele veio agindo e atuando em cada uma dessas etapas. Então é um modo de nós vermos Deus não só na Bíblia, mas o que ele vem fazendo com o seu povo no decorrer dos anos. Então, 3 motivos aqui para nós estudarmos a história da igreja. Primeiro, é a continuidade do relato bíblico e da interação de Deus com o seu povo. Então, a Bíblia ela termina ali em Atos. O que a gente tem são só as histórias dos apóstolos ali, de Paulo, de Pedro, de João, no finzinho de Apocalipse. Mas o que vem depois? Como Deus ele continua atuando na história, nós vamos encontrar isso. Um segundo ponto aqui é uma proteção contra o erro também. Não existem muitas heresias e erros doutrinários modernos. Tudo que a gente tem são essas coisas do passado, que já existiam antes, e eles trazem isso de volta. Então, os mesmos problemas que enfrentamos hoje na igreja, de uma forma ou de outra, já ocorreram na história há muito tempo atrás. Em terceiro lugar, a história fornece para nós exemplos de mentores e de heróis. Fornece para nós aqui a história de homens e mulheres como eu e você, que tinham as mesmas dúvidas, que tinham as mesmas dificuldades, lutavam com os mesmos pecados, mas pessoas que fizeram tanto para Deus, pessoas que deram as suas vidas de um modo que às vezes a gente lê uma história e fala: Senhor, eu acho que eu não sou capaz de imitar isso. Se você ler um livro que chama Os Mártires do Coliseu, você vai encontrar ali tantas e tantas histórias. A gente vai narrar algumas hoje aqui, mas de homens, às vezes mulheres, pessoas que eram mais frágeis na sociedade, passando por perseguições terríveis. Um historiador ele falou assim: esses cristãos primitivos eram uma pequena minoria, frequentemente situada na periferia da vida pública, mas eles não consideravam a sua missão como um assunto privado. Era algo que tinha a ver com a transformação do mundo. Então, esses homens aqui são um exemplo de pessoas que criam que eles viviam para transformar o mundo, com a sua fé, com aquilo que eles tinham. Vamos começar aqui falando das perseguições. O cristianismo ele passou por diversas perseguições. A primeira delas foi a perseguição dos judeus. Nessa perseguição aqui morreu Estevão, Paulo, Pedro e João. E ela durou mais ou menos 60 anos. Depois que Jesus ali morre, até o ano 60 depois de Cristo, os judeus eles estão constantemente perseguindo os cristãos. Tanto que matam aqui os apóstolos. Não há aqui uma perseguição, às vezes, tão ferrenha do Império Romano, porque Roma, eles tinham um método, e eles aceitavam algumas religiões conviverem bem nos locais que eles ocupavam, para que eles não tivessem muitos problemas, pessoas querendo se desvincular do Império, ou levantando insurgências. Então eles aceitavam. Mas o cristianismo no começo ele parecia ali com o judaísmo, por isso ele estava protegido pelo Império Romano. Mas os judeus perseguiam esses homens. Depois do ano 60 até 320, a gente tem aqui a perseguição realmente do Império Romano. E o que acontece aqui? Roma, durante muito tempo, ela foi uma república.
E numa república, o imperador ele é controlado pelos senadores. Então ele não era alguém tão forte assim. Depois disso, a República Romana cai e então começa uma época de totalitarismo dos Césares. E esses homens começam a ser vistos aqui como Deus. Então você tem que adorar César, queimar incenso para o imperador. E é aqui que os cristãos, eles começaram a ter diversos problemas com Roma, porque eles se negavam a reconhecer a divindade do imperador. E muitos aqui eles negaram, porque, gente, adorar o imperador não era algo assim, você não tem que se ajoelhar, você não tem que matar um bezerro para ele, você não tem que pôr fogo e fazer um culto em homenagem ao imperador. Era um ato simples. Você tinha que pegar um pouquinho de pó, que era o incenso, jogar no fogo, e aquilo era considerada adoração. Então, muitos cristãos aqui, diante de perseguições, pela adoração ser um ato simples assim, eles optaram e muitas vezes negaram a fé para fazer isso. Então, é uma época em que há pessoas firmes e há outras pessoas cedendo aqui para cultuar o imperador. Talvez a pior perseguição aqui, foram 10 na verdade, a pior delas foi a de Nero, todo mundo já deve ter ouvido falar. Um historiador romano da época, ele fala assim a respeito dessa perseguição. Cobertos com peles de bestas, os cristãos eram rasgados por cães e pereciam, ou eram pregados a cruzes ou consumidos por chamas para servirem como iluminação noturna nos jardins de Nero. Nessa perseguição aqui de Nero, várias pessoas morreram e os cristãos eles tinham seus corpos colocados em uma estaca ou em uma cruz, passava cera nessas pessoas já mortas e eles eram colocados no jardim do imperador para servirem de vela, de tocha, para iluminar as noites dele. Era um homem terrível. Quando Roma pegou fogo, numa grande parte, ele colocou a culpa nos cristãos e aqui começou uma grande perseguição contra eles. A maioria desse período e das perseguições aqui, elas não eram assim tão severas quanto a de Nero. A maioria, elas tinham um padrão. A gente chama do padrão do imperador Trajano. Porque tem uma história que um governador Plínio da Bitínia, ele manda uma carta e ele pergunta para o imperador, como que eu tenho que agir com os cristãos? Eu persigo, eu não persigo? Ele fala assim, faz da seguinte forma, ignora que eles existem. Não precisa correr atrás de cristãos, perseguir, mas se alguém chegar para você e falar, tem um cristão ali que não está adorando o imperador, tem uma pessoa ali que não está obedecendo o império. Aí você vai para dar como exemplo, você vai então e prende essa pessoa ou até martiriza. A maioria das perseguições foram assim. Você não teria problema em ser um cristão. Mas se um vizinho chega e fala, olha, o Danilo é um cristão e eu descobri que ele não adora o imperador. Então, às vezes por uma briga ali entre vizinhos, alguém que não gosta de você, você poderia acabar aqui indo para os leões por ser denunciado. Então, as pessoas viviam talvez aqui um medo constante de serem denunciadas. A maioria das perseguições seguiu esse padrão. 2 delas, a 7ª e a 10ª, elas foram perseguições generalizadas, em que os imperadores aqui, Décio e Diocleciano, eles queriam destruir o cristianismo completamente. Então eles tentaram isso até a última perseguição. Depois houve uma liberação do cristianismo. E quais as razões? Por que eles queriam perseguir os cristãos aqui? Quais eram os motivos? O primeiro deles, e são motivos aqui banais, eles diziam que o cristianismo eles praticavam atos de canibalismo, que eles comiam gente, igual os índios. Isso aqui era um absurdo. Mas o que eles diziam? Na Santa Ceia, nós fazemos o quê? Comemos o corpo de Cristo e tomamos o sangue dele. Havia muito pouca informação e essas pessoas diziam, nessas reuniões secretas desse povo que eles fazem, lá eles comem o corpo dos outros, lá eles tomam sangue de gente humana.
Então, eles perseguiam eles por isso, canibalismo. Eles também perseguiam, diziam que os cristãos praticavam incesto, que irmãos se casavam com irmãs, que as pessoas tinham relação dentro da mesma família. Isso porque na igreja todos se chamavam de irmãos. Então, falavam, o irmãozinho aqui casou com a irmã ali, semana que vem tem um casamento do irmão com a irmã. Então virava uma confusão e os romanos não entendiam bem isso e perseguiam também por esse motivo. E o terceiro motivo banal aqui é que eles diziam que tudo que era de ruim que acontecia era culpa dos cristãos. Então qualquer coisa que acontecia má era culpa dos cristãos, porque os deuses estavam bravos com os romanos, como essas pessoas não adoravam os deuses, então eles estavam sendo castigados. Um cristão da época, ele fala assim, se o rio Tigre transborda, se o Nilo não chega nos campos, se o céu não se move provocando a estiagem, ou se a terra se move produzindo um terremoto, se há uma fome, se há uma peste, o clamor e o grito é um só, joguem os cristãos aos leões. Então, tudo que acontecia de ruim era culpa dos cristãos, e quanto mais o Império Romano ele caminhava para o seu fim, para o declínio, quando eles foram conquistados, mais as perseguições aqui pioravam. Eles diziam ainda que os cristãos eles tinham ódio da raça humana, e isso aqui é mais ou menos verdadeiro, porque na verdade os cristãos eles eram antissociais, eles não participavam daquelas festas. Porque as festas envolviam sacrifícios a ídolos, envolviam ali várias coisas pagãs, então eles não participavam. Então, de certa forma, eles eram antissociais e diziam que por isso que eles não amavam as outras pessoas. Eles falavam também que eles eram antifamília, porque Jesus disse que aquele que não deixar pai e mãe por amor do meu nome não é digno de mim. E nessa época aqui, os romanos tinham as adorações nos lares. Então eles cultuavam os antepassados. Se o seu avô morreu, você vai ter um altarzinho na casa ali, tem para o Deus, mas tem para o seu avô também. Tem para o seu bisavô, tem para os ancestrais, para todos eles. E os cristãos, eles pregavam que se deveria amar mais a Cristo do que aos seus familiares. Então isso era também um motivo de perseguição. E nessa parte da família aqui, eu acho que o testemunho mais bonito que tem é de duas mulheres chamadas Perpétua e Felicidade. Não sei se vocês já ouviram, mas essa mulher Perpétua, ela era nova por volta dos seus 20 e poucos anos, e ela tinha uma serva que se chamava Felicidade, e ela tinha um filhinho pequeno ali, a Perpétua, e a Felicidade estava grávida nessa época. E 5 pessoas foram presas, catecúmenos, pessoas que ainda não tinham sido batizadas, que estavam em preparação para o batismo. 3 homens e essas 2 mulheres aqui. E elas foram presas, ali torturadas também, né? E naquele momento, o pai da Perpétua, que não era um cristão, ele vai até ela lá na prisão, leva o filhinho pequeno que ela tem, e tenta convencer ela a abandonar o cristianismo. E ele fala assim, pensa na sua mãe, pensa no seu pai, pensa no seu filho aqui, pequeno, e negue essa fé sua, é loucura fazer isso. E a resposta dela para ele é muito bonita. Ela vira para ele e fala assim, pai, você está vendo esse pote de água aqui? Pega um pote de água. Ele pode ser alguma coisa diferente do que ele é? Ele pode querer ser alguma coisa diferente de um pote de água? E o pai falou para ela, não é possível. E ela respondeu, pois é, eu sou cristã e eu não posso ser diferente disso. Eu sou uma cristã. Então ela fala, pai, não tem como, eu sou uma cristã. Deus me fez assim, eu não posso escolher ser algo diferente disso, não tem como. Eu não posso obedecer o que você está me dizendo, nem por amor ao meu filho, a vocês, eu não posso negar a Cristo. E aí, desses homens aqui, um morreu torturado na prisão, 2 deles foram atacados por um javali, depois por um urso e depois por um leopardo.
E as duas mulheres, elas foram condenadas a serem atacadas por um touro. Só que a Felicidade estava grávida e ela não poderia ser martirizada. E ela ficou contente porque ela teve o bebê prematuro e ela pôde morrer pela causa aqui, ela pôde sofrer essa perseguição também. Então ela ficou feliz porque ela pôde testificar ali da sua fé. E esse filho dela, ele foi adotado por outra mulher cristã depois. Se vocês não viram, irmãos, vejam um filme de Policarpo, o nome é esse, Policarpo, e lá ele mostra como a igreja primitiva, eles adotavam diversas crianças nessa época. Havia muitos órfãos. Quando a gente vê lá em Tiago falando de órfãos e viúvas, que essa é a verdadeira religião, um dia um irmão perguntou para mim, hoje a gente não vive mais na religião verdadeira, porque a igreja não sustenta os órfãos e as viúvas. Só que isso tem um contexto cultural. Naquela época haviam muitas viúvas, os maridos eram martirizados, haviam muitos órfãos, e essas pessoas aqui seriam escravos, vendidos. No filme de Policarpo mostra os cristãos comprando esses escravos. Com o pouco dinheiro que eles tinham, eles compravam crianças para que eles não fossem vendidos para qualquer um. Então, essa é uma realidade aqui do cristianismo primitivo. Um outro homem chamado Cipriano, ele falou uma frase, ele foi sentenciado à morte, e o governador começou a discutir com ele. Da mesma forma, eles sempre tentavam fazer o cristão negar a fé. Os romanos não queriam matar todo mundo, eles queriam que as pessoas negassem, queriam que as pessoas adorassem o imperador, não fossem mortas. E ali, discutindo com Cipriano, ele respondeu assim para o governador: Senhor, tu és o meu juiz e não o meu conselheiro. Em tão clara e justa causa não há necessidade de conselho. Eu não irei desonrar a justiça da minha causa, entrando em discussão e conselho, como se fosse decidir entre sofrer ou pecar. Então ele está falando, olha, não tem como eu decidir, eu sou um cristão, entre sofrer ou pecar. Pecar não é uma opção. Negar a Cristo para mim não é uma opção. Então a minha escolha aqui, você não é o meu juiz, olha como que você foi. Você não tem. Você é o meu juiz, você não é o meu conselheiro. Eu não vim aqui me aconselhar, eu já estou certo da minha fé. Então, essas coisas aqui são realmente assim de nos envergonhar até. Mais uma história, os 40 mártires de Sebaste. Esse aqui aconteceu lá na Armênia. 40 soldados cristãos, todos eles eram cristãos, e o império passou em revista, pegou todos os soldados ali que encontraram, cristãos, e levou essas pessoas para serem torturadas. E o que eles fizeram? Levaram uma noite muito fria, lá faz um frio absurdo na Europa, levou essas pessoas ali e colocou todos eles num rio gelado, e eles ficariam ali, até que eles negassem a fé. E se eles negassem, eles tinham preparado uma tenda grande, com uma banheira ali de água bem quente. Então a pessoa era só sair dali e ir para a água quente. E a noite foi passando, as pessoas não saíam. Aí lá pelas tantas da madrugada, um dos soldados começou a cantar assim: 40 bons soldados, 40 mártires de Cristo. 40 bons soldados, 40 mártires de Cristo. E aí um deles chegou a sair, ele negou a fé, foi para a água quente, e aí eles continuaram cantando: 39 bons soldados, 39 mártires de Cristo. E o mais impressionante é que um dos guardas que estava ali promovendo a tortura, ele ficou tão impactado com o testemunho, que ele tirou a roupa dele e entrou junto com os outros 39 na água fria e voltaram a cantar: 40 bons soldados, 40 mártires de Cristo. E a gente tem o nome registrado desses 40 soldados. Então, são testemunhos aqui no livro Os Mártires do Coliseu, e tem até um outro também que vai tratar de muitos testemunhos assim. Depois, se vocês puderem, leiam. Sempre que a gente passa uma dificuldade, uma prova, é bom ler uma historinha dessa aqui. Aí você fala: Senhor, essa dor aqui minha, esse problema familiar, isso aqui não é tão grande assim.
Agora, as perseguições, como que a gente avalia isso? Elas foram boas? Elas foram boas no sentido de purificar a igreja. Então, nessa época aqui, você ser um cristão, importava que você poderia perder a sua vida, ser morto. Então, ninguém virava cristão por conveniência. Ninguém ia na igreja para buscar sua bênção. Ninguém ia na igreja para uma promessa de felicidade financeira. Ninguém ia na igreja para arrumar um casamento. Não tinha esse tipo de coisa. Então, as pessoas que se tornavam cristãs era porque realmente criam em Cristo. Então, havia aqui uma purificação maior da igreja. Nesse período aqui, será que a igreja aumentou ou diminuiu? Tem uma frase famosa, de Tertuliano, que ele falava que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E quando você mata um, nascem muitos outros. E isso é verdade. Quanto mais matavam os cristãos, mais pessoas surgiram, viam. Imagina só, no Império Romano ali, era um espetáculo. Igual as pessoas vão no cinema hoje, a luta de gladiadores era um espetáculo. Duas pessoas ali com a espada na mão e vendo quem vai morrer primeiro. E ver os cristãos ali também, tendo que lutar contra um touro, contra um urso, contra um leão, era algo sanguinário, mas era um espetáculo, as pessoas adoravam esse tipo de coisa. Só que os cristãos muitas vezes têm testemunhos de pessoas que morriam cantando, pessoas que se ajoelhavam e os leões não iam até as pessoas. Então, aquilo impressionou muitos homens e mulheres. Então, o cristianismo, esses testemunhos aqui, eles levaram adiante o cristianismo e muitos se converteram. Mas, por outro lado, o aumento nem sempre foi um aumento. Em outros períodos e locais, como na África, por exemplo, o cristianismo, com a perseguição na África e na Ásia, ele foi praticamente reduzido a nada. Hoje, o que a gente tem na África é uma tradição bem pagã de outros costumes. O cristianismo lá, ele precisou entrar de novo como algo missionário. Mas a África foi um centro do cristianismo, igual é os Estados Unidos hoje. Então, em outros locais, a perseguição também acabou totalmente com o cristianismo. Mas o fim delas, quando elas terminaram, elas foram positivas também. Quando terminou as perseguições, começou a ter muito cristianismo nominal, das pessoas simplesmente se declararem cristãs. Mas foi um tempo também para reflexão teológica. A Bíblia, ela foi formada no final das perseguições. Quando ela acabou, as pessoas aqui, os bispos das igrejas, eles tinham tempo para se assentar, fazerem concílios e definirem a doutrina. Como que a gente pensa da Trindade? Como que a gente pensa a respeito de Jesus? Ele é Deus, ele é homem, ele é Deus e homem. Como que a gente pensa a respeito disso, daquilo? Essas coisas não eram possíveis num ambiente em que você vive perseguido, em que amanhã ou depois você pode ser morto. Agora, depois do final da perseguição, é que começaram os credos, a formação da Bíblia, heresias começaram a ser refutadas também. Então, as perseguições tiveram aspectos bons, mas também aspectos ruins, que depois dela a igreja avançou em outras partes. E quando que termina a perseguição ao cristianismo? O imperador Constantino, vocês já devem ter ouvido falar dele, ele foi o primeiro imperador que se converteu ao cristianismo. E a história dele é curiosa, porque ele está numa batalha contra um inimigo dele, chamado Maxentius, e lá nessa batalha, Constantino ele tem um sonho ou uma visão, e ele vê a letra Ki e Rho, em grego, que seriam as duas primeiras letras do nome de Jesus, e ele ouve uma voz que fala assim: com esse sinal vencerás. Aí no dia seguinte, esse homem acorda do sonho, logo de manhã, ele ordena que todas as pessoas escrevam nos escudos o P e o X, que são essas duas letras. E então ele vai para essa batalha, ele realmente vence a batalha contra Maxentius. Então ali ele começa a atribuir essa vitória a Cristo e ao cristianismo. E então ele começa a ser favorável aqui aos cristãos.
Então, nesse período, o império não se torna oficialmente cristão, mas aqui há uma liberdade de culto. Aqui, se as pessoas quiserem, elas podem ser cristãs. E Constantino também, ele vai cada vez mais se aproximando da igreja. Há muita discussão se ele se voltou para o cristianismo como algo verdadeiro do coração dele, ou se na verdade foi uma jogada política. Não tem como a gente precisar todos esses detalhes aqui, mas o fato é que aqui a gente começa a ter uma liberdade maior para o cristianismo. E o próximo imperador que vem, Teodósio, aí esse sim, ele torna o cristianismo a religião oficial e obrigatória do Império Romano. Então, com esse segundo imperador aqui, Teodósio, o cristianismo passa agora a ser obrigatório. Então, é assim que o cristianismo ele começa a ser legalizado aqui no Império Romano e em todas as fronteiras deles. Um dos problemas que surgem aqui, os primórdios do monasticismo. Às vezes a gente olha para os católicos e a gente fala, onde que surgiu essa ideia de mosteiro? Onde que surgiu essa ideia que as pessoas precisam se excluir da vida pública e morar num local isolado, num mosteiro, e ali viverem só de orações, estudo, cópia de livros que faziam? E a sementinha, o começo dessas coisas, está nessa época aqui, que o cristianismo deixou de ser perseguido. Então você não tem mais martírio, você não tem mais perseguições, não há mais esse aspecto assim que envolve pagar com sangue a fé. E muitas pessoas começaram a dizer, tá vendo, agora o cristianismo se perdeu. E essas pessoas começam a se colocar, na verdade, sacrifícios pessoais. Então muitos começam a ir para o deserto, ir para covas, locais isolados e viverem ali sozinhos. Pessoas começam aqui acreditando que servem melhor a Deus, assim, a ir para locais e viverem ali de orações, e viverem ali da leitura, e viverem comendo pouco, ou fazendo muito jejum, em condições de saúde muito ruins. Então esses homens começam a dizer que a cidade ela é cheia de pecados e que eles precisam fugir da cidade. Então começa aqui essa ideia aqui do monasticismo, que os católicos depois, na Idade Média, a gente vai ver, eles tornam algo bem abrangente. No ano 270, tinha um homem que chama Santo Antão, e ele lê o texto de Marcos 10, 21, que fala, e Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. E esse homem, ele foi um dos maiores aqui monásticos, e eles tomam esse texto aqui como o principal do monasticismo. Eles criam que todos os cristãos tinham que ter esse estilo de vida, de vender tudo que tinha como jovem rico, dar aos pobres e ir para o deserto, ir para um local assim. E esses homens, eles não eram hipócritas, na verdade eles pensavam em servir a Deus melhor indo para o deserto, e muitos deles eram sábios. As pessoas às vezes saíam da cidade para se consultar com esses homens e tirar ali conselhos com eles. Então esses homens ficavam ali recebendo pessoas e, na verdade, aconselhando. Alguns viviam em cima, tinha um homem, Simeão, o estilita, que ele vivia em cima de uma coluna. Ele ficou 20 anos em cima de uma coluna, no deserto, e as pessoas jogavam comida para ele lá de cima. E eles falam que nascia bicho no cabelo dele, na barba, e ele comia até os bichos que nasciam. Então, a gente vê aqui, ponto chega. Só que esses homens procuravam fugir do pecado, e esse Santo Antão, ele falou assim, aquele que se assenta em solidão e quietude, escapou de 3 guerras, ouvir, falar e ver. Entretanto, contra uma coisa ele continua lutando, o seu próprio coração. Então ele está falando, você que foi para o deserto aqui, você escapou de ouvir coisas ruins, pecaminosas,
de falar também, de pecar falando e de ver coisas imorais. Só que essa pessoa, ela tem que lutar contra o próprio coração dela. Então, eles reconhecem que havia ali ainda muitas tentações com o seu próprio pecado. Então, ninguém pode fugir da cidade achando que vai ser mais santo. Foi aqui que começou os 7 pecados capitais da Igreja Católica. Eles diziam que eram os 7 pecados aqui, os demônios da vida monástica, que era glutonaria, pensamentos sexuais, amor ao dinheiro, tristeza, ira, preguiça, vanglória e arrogância. Então esses eram os pecados mortais, que eles chamam, ou capitais. Pecados em que é mais difícil o perdão, é algo bem mais grave. Depois que você comete algo assim, você tem que passar pelo purgatório para poder entrar no céu. E do outro lado tinha os pecados veniais, comuns, que era até possível que alguém não passasse pelo purgatório. Então, já vem dessa época aqui, essa distinção. Mas eles diziam que as orações dos monges mantinham o mundo de pé. Então, esses homens aqui, eles eram vistos, na verdade, com bastante admiração pelas pessoas na época. Eu fiz uma anotação aqui, irmãos, que o maior problema do que nós vivemos aqui, avaliando o monasticismo, é que ele criou um cristianismo de 2 níveis. Então, foi algo que aconteceu mais ou menos com o pentecostalismo também. Hoje a gente estava conversando lá na igreja e um irmão relatou isso. Muitas vezes no pentecostalismo se criou ali uma divisão entre os batizados com o Espírito Santo, aqueles que falam em línguas, e aqueles que são só cristãos. E nessa época se criou isso, cristãos aqui de 2 níveis. Né? Tem os cristãos comuns da cidade, mas tem aqueles que são os religiosos, tem aqueles que vão para o deserto. E depois, Martinho Lutero, ele vai contra isso. E ele fala que a Bíblia ensina o sacerdócio de todos os santos, que todos os crentes, eles são sacerdotes diante de Deus, que não há pessoas aqui que são ordenadas a um ministério e por isso são mais especiais, mas que todos podem ir diante de Deus, fazer orações, clamar a Ele. Então, a reforma, ela vai totalmente contra essas coisas aqui. Um homem, o J.I. Packer, um historiador e teólogo, ele fala que os puritanos são os monges que acertaram. Os puritanos foram os monges que ficaram no mundo e que aprenderam a viver ali. Então, nós somos chamados para isso, não para sair do mundo, mas para que, estando aqui no mundo, lá na sua empresa onde você está, lá no seu trabalho, na sua escola, mesmo ali no meio de tantas coisas ruins, que você brilhe ali também. E foi isso que os puritanos fizeram, pessoas que tinham esse caráter de amar a Deus dessa forma, serem pessoas que contemplavam a Deus, mas que ao mesmo tempo eles estavam no meio de uma sociedade corrupta, perversa, mas mudando aqui a sociedade também. Então, aqui a gente falou do monasticismo, das perseguições. Vamos aqui falar das heresias também. Surgiram aqui, nessa época, várias heresias, e o cristianismo precisou se defender. No começo foram perseguições mais físicas ali, mas depois perseguições agora intelectuais. E homens cristãos se levantaram para fazer essa defesa. A gente vê no texto que a gente leu de Lucas, que ele fala, ele está apresentando ali uma carta, o Evangelho de Lucas, e ele fala: ó excelentíssimo Teófilo, provavelmente um homem de muita importância aqui, e Lucas foi um historiador talvez que encomendado aqui para ele um estudo sobre o cristianismo. E ele fala que ele fez várias entrevistas e colocou os fatos em ordem para apresentar para ele. Então, houveram homens como Lucas aqui, houveram homens como Mateus, que procuravam defender o cristianismo. Mateus, a todo momento, se você lê o Evangelho, ele está citando o Antigo Testamento, citando profecias
do Antigo Testamento para comprovar que Jesus, ele realmente é o Messias esperado. Então essas pessoas aqui faziam defesa da fé, mas vieram outros depois. O principal inimigo do cristianismo nessa época foi o gnosticismo. Às vezes alguns já ouviram falar desse nome, gnosticismo. O gnosticismo, na verdade, ele era uma religião pagã, bem anterior ao cristianismo, mas quando o cristianismo surge, essas ideias começam a entrar no meio cristão também. E o que eles pregavam? Eles falavam assim: tudo que é material é mal. O corpo é algo mal, é algo ruim. Tudo que é matéria, que você pode pôr a mão, é impuro. O que é puro é somente aquilo que é espiritual. E aí eles diziam: um homem, por exemplo, que você pecar e fizer da sua vida, isso não tem importância nenhuma, porque o seu corpo é mau. Você cometeu um pecado ali, outro lá, e viver uma vida assim, não vai piorar o que já está ruim, não vai sujar mais o que já está sujo. Então, por isso que Paulo fala que homens entravam na casa de mulheres enganando elas. Havia aqui, nessa época, muitos que se aproveitavam disso para cometerem diversos pecados. E eles diziam: se a matéria é má, se o corpo é mau, Jesus, então, ele não veio em corpo. Jesus não era homem. Jesus, ele não veio como eu e você. Ele até parecia um homem, mas na verdade ele não era. E aqui começaram a surgir heresias desse tipo. Eles diziam, por exemplo, também, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, carrasco, que castigava as pessoas. Mas o Deus do Novo Testamento é o Pai de Jesus Cristo, é outro Deus. Ele não é o mesmo Deus do Antigo. Então essas coisas começaram a surgir. E um homem chamado Irineu de Lyon, um dos que a gente chama aqui apologistas, defensores da fé, ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias. E nesse livro ele escreve assim: contra os gnósticos. Eles diziam, os gnósticos, outra coisa, eles falavam assim: a salvação é por meio de um conhecimento secreto. Na verdade, tem essas coisas que as pessoas dizem nas igrejas, mas tem um conhecimento mais profundo. Só é revelado para algumas pessoas. E às vezes com muito dinheiro você poderia obter esse conhecimento. E eles tinham sociedades fechadas, como a maçonaria hoje, né? E como o espiritismo também. Eles diziam que era uma verdade científica, revelada, guardada há muito tempo. E eles enganavam pessoas assim. Eu fui espírita já, antes de me converter, e o espiritismo sempre abordava esse ponto. A gente tem aqui uma certa ciência, há uma coisa aqui por trás, há um conhecimento filosófico. Então, o espiritismo ele sempre abordou muito dessa forma, eu me lembro, quando na verdade é uma religião bem parecida com o paganismo aqui do mundo antigo. Mas Irineu de Lyon, sobre esse conhecimento secreto, ele falou assim, no livro dele: eles não estão desejosos de ensinar essas coisas para todos em público, mas somente aqueles que podem pagar muito por tais mistérios. São mistérios ocultos, impressionantes e profundos, adquiridos com muito sofrimento pelos amantes da falsidade. Então, o homem aqui era bravo, e aí ele continuou: o erro nunca se apresenta em toda a sua nua crueza, a fim de não ser descoberto. Antes, veste-se elegantemente, para que os incautos creiam que é mais verdadeiro do que a própria verdade. Então, irmãos, nós temos aqui um combate contra essas pessoas, dizendo, e ele dizia, não tem um conhecimento que não está revelado, tudo que nós temos foi revelado em Cristo, não tem algo oculto. E não é assim hoje, às vezes você vai numa igreja e para você atingir um nível espiritual maior, você tem que fazer ali uma oferta alçada, algo que vai além. Então, essa questão do dinheiro, do conhecimento secreto, essas coisas aqui já estavam presentes lá naquela época. E na Bíblia nós temos condenações dos apóstolos contra os gnósticos. Quando
o apóstolo João, na carta dele, fala assim: aquele a quem nós vimos, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam. Ele está dizendo isso para falar: esse homem é real, esse homem existiu, ele tinha corpo como nós temos, esse homem aqui, ele tinha carne. Depois, lá em Colossenses, Paulo fala: cuidado que ninguém venha vos enganar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradições dos homens, conforme rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ele termina assim: porquanto nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Às vezes a gente passa batido por textos como esse, mas ele está falando em Jesus habitou corporalmente, em corpo, toda a divindade. Estão dizendo que Jesus é Deus e ao mesmo tempo aqui que ele é homem também. Então, houve aqui essa batalha contra o gnosticismo. Talvez aqui o homem que mais se expôs aqui como um gnóstico é um homem chamado Marcião. A religião dele ali chamava marcionismo, que ele criou. E esse homem ele não aceitava todos os livros da Bíblia. Ele aceitava as cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas. Só que o Evangelho de Lucas todo recortado também. Então, se você abrisse o Evangelho de Lucas dele, não tinha o começo. Porque Jesus ele não era homem, como é que ele ia ter um pai, uma mãe? E o Evangelho de Lucas mostra uma genealogia. Então, era recortada essa parte. E uma vez, Márcio, ele está passeando no mercado em Roma e ele encontra com Policarpo. Policarpo foi um discípulo do apóstolo João, alguém muito respeitado da igreja antiga. E ele vira para Policarpo e fala: Policarpo, me reconhece, Policarpo? Querendo pedir ali uma atenção. Policarpo era alguém importante. E Policarpo vira para ele e fala: eu te reconheço como o primogênito de Satanás. Então, para você ver como que nessa época as pessoas aqui também tinham um ânimo bem aferrido. Mas esse homem aqui, Márcio, ele foi um dos principais gnósticos aqui desse tempo. E a gente tinha negação da Trindade nessa época. Nós cremos que Deus ele é triuno. Pai, o Filho e o Espírito Santo são três e são um. Alguns diziam nessa época o seguinte, que na verdade Deus ele é como os atores que nós temos aqui no teatro. E no teatro você tem um ator e de repente ele põe uma máscara. E ele corre lá para trás do palco, atrás das cortinas, ele pega outra máscara e veste. E Deus é assim. Em um momento ele é o Deus Pai. Então depois ele desce do céu. E agora ele pôs a máscara de Deus Filho. E aí depois ele vai embora. E ele diz que vai ficar no mundo com a máscara de Deus Espírito. Então, irmãos, isso aqui ocupou vários anos na igreja antiga. Pessoas que diziam que Jesus não era Deus como o Pai era, que não era da mesma substância. Tinha um homem, Apolinário, que ele dizia o seguinte: houve um tempo em que o Filho não era. Então ele queria dizer assim: houve um tempo em que Jesus não era criado. Houve um tempo em que Jesus não existia. Na verdade, ele é a primeira criação de Deus. E a partir de Jesus, Deus criou todas as outras coisas. Então, é uma época aqui de realmente lutar contra várias heresias, de colocar a casa em ordem. Eles faziam concílios e debatiam essas coisas. E foi nesse momento que a doutrina da Trindade ela foi colocada. Foi nesse momento em que a divindade de Jesus também foi colocada. E nós temos, irmãos, até hoje, problemas com a igreja que não creem nessas coisas. A gente tem aqui, para citar igrejas que não creem, por exemplo, que Jesus é Deus, a igreja Voz da Verdade, que muitos de nós gostamos das músicas, tem umas músicas bonitas, mas eles são unicistas, como nós chamamos. Eles não creem na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não creem que Jesus é Deus, nem o Espírito Santo. Então, apesar de ser uma igreja reconhecidamente evangélica, é uma igreja que está aqui
lá atrás, já errando com essas coisas. Há uma outra, não sei se tem aqui em São Joaquim da Barra, o Tabernáculo da Fé, né? O homem que fundou essa igreja chama William Branham. E geralmente eles sempre estão passando pregações na televisão da igreja, gravadas desse homem que já morreu há muito tempo, para os membros. Então, uma igreja que também tem problemas com isso. Igreja local, às vezes essa vocês já viram, né? Eles têm vários livros de dois autores, Watchman Nee e Witness Lee. Lá em Franca tinha um lugar ali perto do centro, chamava Bom Café, né? Era algo que servia ali várias comidas, tudo, e tinha livros ali, cristãos. Todos aqui dessa igreja, geralmente eles dizem que o nome que eles dão é a Igreja de Cristo em São Joaquim, a Igreja de Cristo em Franca, eles se denominam assim. Os adventistas, no começo também do adventismo, tiveram problemas com a divindade de Jesus, com a Trindade. Depois eles acabaram mudando um pouco. Mas, enfim, com todas essas heresias, com todas essas coisas, isso foi algo que impulsionou a formação da Bíblia como nós temos hoje. Porque as cartas, nessa época, elas circulavam entre as igrejas. Então você tinha a carta de Paulo aos Efésios, que estava lá em Éfeso, mas alguém copiou ela, e ela estava em Tessalônica também. Você tinha as cartas de João, que alguém lia numa igreja, emprestava para outra, fazia uma cópia. Então, essas cartas circulavam. E nós tínhamos aqui já, nessa época, um conjunto de livros, uma lista dos livros que eram aceitos. Então, não era simples você falar, vou escrever aqui um Evangelho segundo Judas, e isso aqui vai pegar, as pessoas vão acreditar. Não é assim. Tinha uma tradição, essas cartas aqui estavam há 300 anos rondando aqui e rodando pelas igrejas. Então não era simples assim você criar uma heresia, mas muitos gnósticos escreviam livros falsos. Então nessa época aqui os concílios se ajuntaram e nesses concílios eles reconheceram quais são os livros aqui canônicos, aqueles escritos pelos apóstolos, que não se contradiziam entre si, e então o cânon da Bíblia aqui foi fechado, né? Os livros aceitos e todos aqueles outros que eram heresias, coisas falsas, e aí a gente tem o Apocalipse de Maria, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Judas, todos esses livros foram colocados aqui para fora e já não aceitos mais pela igreja. É por isso que Martinho Lutero ele vai dizer que os protestantes agora eles têm esse princípio de somente as escrituras. E os católicos, pelo contrário, eles invertem as coisas. Eles falam assim, a Bíblia é importante, mas quem deu a Bíblia para a gente? Foi a igreja, foi o Papa. Foi o Papa que pegou os livros e deu. Então, a igreja, na verdade, é quem autoriza a Bíblia. Mas, na verdade, a igreja só reconheceu aquilo que Deus já vinha fazendo durante todo esse tempo. Então, irmãos, não dá para citar, no retiro a gente falou muito da formação da Bíblia, como que foi, mas foi aqui, nessa época, de um pouco mais de paz, por meio desses concílios, que eles conseguiram se assentar para realmente analisar e expurgar esses livros falsos aqui. Para a gente finalizar, eu quero contar mais 2 testemunhos, que esses aqui não dá para passar sem eles. O primeiro é de Policarpo, que a gente falou. Ele foi bispo na igreja de Esmirna. Ele era um discípulo direto do apóstolo João, conforme a tradição. E Policarpo era um líder muito respeitado da igreja. E já bem velhinho, teve um dia que ele entrou em transe durante 3 dias. Ele ficou totalmente fora de si, e ele teve ali uma visão em que o travesseiro dele pegava fogo, e esse fogo envolvia a cabeça dele. Então ele acordou e ele disse ali para as pessoas da igreja, eu serei queimado vivo. E as pessoas, não, como assim? Ele falou, não, eu tenho certeza, eu serei queimado. Passou ali alguns dias, os romanos capturaram 2 escravos,
torturaram eles, e esses escravos denunciaram o local em que Policarpo estava, a fazenda. Ele estava numa fazenda, e eles denunciaram. E os soldados foram lá, atrás de Policarpo, capturarem ele, e quando eles chegaram, Policarpo ofereceu para eles ali descanso, ofereceu comida para os soldados, e pediu 1 hora para orar. E aí ele orou durante 1 hora, essa hora foi pouco, passou para 2, e os soldados ficaram ali arrependidos do que eles foram fazer ali. Não se converteram, mas ficaram comovidos. O que a gente vai fazer? Pegar um homem desse, um inimigo do Estado, uma pessoa tão boa dessa. Mas, enfim, eles levam ele diante do procônsul, que era o homem ali de autoridade, e ali esse homem tenta argumentar com Policarpo e fala: olha, só basta uma coisa, você tem que dizer assim, abaixo os ateus, porque eles diziam que os cristãos eram ateus, porque eles não acreditavam nos deuses romanos, né? E Policarpo, ele vira para a multidão, não dos cristãos, mas dos romanos, e ele fala: abaixo os ateus, fala para os romanos ali. E esse homem, ele continua argumentando e fala: olha, você tem que ter pena da sua idade, você já é velho, você tem 86 anos, você não pode continuar assim, sustentando essa fé e sofrendo algo. E Policarpo responde assim: há 86 anos eu tenho sido seu servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? E então o procônsul novamente exorta ali Policarpo, e ele diz assim: como você finge não saber quem e o que eu sou? Ouça-me declarar com ousadia: eu sou cristão. E se você quiser saber mais sobre o cristianismo, ficarei feliz em marcar uma reunião. Então o procônsul disse para ele: você não sabe que tem animais esperando você à sua espera? E eu vou entregar você para esses animais se você não se arrepender. Policarpo responde para ele: mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom, para mudar o que é mal. E ele ameaçou queimar Policarpo vivo, e ele falou: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios? Por que está se demorando? Faça o que lhe agradar. E eles colocam Policarpo numa fogueira, ateiam fogo ali, e a tradição diz que o fogo ficava ao redor dele e não chegava ao corpo de Policarpo. Então o soldado, ele tem que ir lá, e ele atravessa Policarpo com uma lança ali, e então ele morre assim. Mas foi o homem, talvez depois dos apóstolos aqui, mais proeminente. E o último dos nossos testemunhos aqui, já no ano aqui 430, Agostinho de Hipona. Talvez o nome mais importante aqui da história da igreja. Aqui a gente está indo, irmãos, até o ano 500, mais ou menos, pulando muita coisa. Mas Agostinho, ele encerra um período do Império Romano em que o Império depois ele vai ser conquistado pelos bárbaros. E esse homem aqui, ele tem um livro, se vocês puderem ler, As Confissões, que é a história de Agostinho, da conversão dele. E o livro todo é escrito em forma de oração, né? Então é ele fazendo uma oração para Deus. O livro é escrito assim. E esse homem aqui, ele tinha uma mãe, que se chamava Mônica, uma mulher de oração. E Agostinho, ele não era um cristão, ele era alguém pagão que amou muitas coisas no mundo. E no testemunho dele ele fala assim: minha mãe, tua fiel serva, chorou mais por mim diante de ti do que as mães choram quando lamentam a morte de seus filhos. O pai de Agostinho, ele era um não cristão e a sua mãe era cristã, e ela chorava constantemente. Ela ia atrás do bispo de Ambrósio e falava: você tem que ajudar meu filho, você tem que pregar para ele. E essa mulher aqui durante anos e anos intercedeu por Agostinho. E ele tem uma história, depois da sua conversão, em que ele narra o primeiro momento em que ele viu que ele era um pecador. E ele fala assim: quando eu era criança, os amigos meus me chamavam, e a gente foi roubar peras na casa do vizinho.
E aí a gente pulou os muros e a gente roubava as penas. E ali eu tive a convicção de que eu era um pecador. Porque eu não estava roubando por fome, eu não estava roubando por necessidade. Eu roubava só pelo prazer de roubar. Eu roubava só pelo prazer e a emoção que o pecado me dava. E ele fala então aqui que a primeira experiência dele, de que ele era aqui um pecador. E esse homem na juventude foi para uma cidade grande, Cartago, e lá ele começa a se envolver com muita imoralidade, mulheres. Agostinho era muito inteligente também, então ele começa a se envolver ali com astrologia, maniqueísmo, procurando respostas para a vida dele. E ele fala depois da conversão dele: Deus colocou um gosto ruim em todos os meus prazeres pecaminosos. Então ele diz que ele começava a fazer aquelas coisas e não tinha mais prazer nisso. E ele procurou ali nas outras religiões a resposta para as suas perguntas, não encontrou, até que um dia, esse homem aqui, na conversão dele, ele está num jardim em Milão, e ele ouve uma voz falando assim: toma e lê, toma e lê. E ele olha e tem um livro, a Bíblia, que está num canto, numa mesa, no jardim, e ele pega e ele abre justamente lá em Romanos 13, que fala assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e em ciúmes, mas revestimos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Então aqui com 32 anos, ele fala que esse texto aqui, essa leitura, foi como um golpe de faca no coração dele. Ele se sentiu atravessado pela Bíblia, e ele se converte nesse momento. Ele é batizado por Ambrósio em Milão. 4 anos depois, ele é ordenado bispo. E é muito bonito, porque quando ele é ordenado bispo na igreja, ele chora, mas ele não chora de alegria. Ele chora com uma certa tristeza, sabendo o fardo que ele vai ter que carregar por ser agora o líder da igreja. Ele fala o seguinte: pregar, repreender, corrigir, edificar, cuidar de almas individuais. É um grande fardo, grande trabalho, grande luta. Quem não evitaria esse trabalho? Mas o Evangelho me constrange. Então, esse homem aqui, ele está ciente de como o Evangelho é algo pesado, árduo, para aquele que vai exercer a liderança, mas ele fala: eu fico constrangido porque Deus me chamou para isso. E o coração de um verdadeiro pastor, irmãos, ele está nisso aqui. Ele não considera o Evangelho como uma fonte de lucro. Ele não considera o ser pastor como uma vida fácil. Ele não considera algo mais simples, mas ele considera como um fardo. Mas um fardo que ele não pode se libertar, porque Deus colocou isso sobre ele. E esse homem aqui, em 430, ele está no seu leito de morte, doente, incurável, na cama. E nessa época aqui, praticamente na mesma noite, os vândalos, eles estão invadindo aqui, os bárbaros, Roma, o local onde Agostinho estava, e eles colocam fogo em toda a cidade, aqui já na noite da morte dele, só que eles preservam a igreja, a catedral e a biblioteca de Agostinho. Eles preservam e ela não é queimada. Então todas as obras dele nós temos aqui como uma preservação de Deus também, nesse período. Então esse aqui é um período que vai aqui pulando muitas coisas, até 430, o ano 500 mais ou menos. Depois a gente vai estudar a Idade Média, Reforma, Puritanismo, Metodismo, até pentecostalismo e as heresias modernas. Se vocês puderem, peguem do Danilo esses documentos que eu passei, indicação dos livros, e principalmente esse estudo de história da igreja. É muito didático. Vocês podem, quem gosta de caminhar, correr, andar de bicicleta, você pode pôr no celular e ir ouvindo. Quem viaja para a usina para trabalhar no ônibus, coloca para ir ouvindo também, porque é algo que realmente vai nos edificando. Amém? Vamos ficar de pé para a gente